Os destaques desta edição. Governador anuncia pacote de 125 milhões para a saúde no interior. Rival por candidatura, Arthur Vigílio chama Alckmin de barco furado do PSDB. Sem quórum, deputados encerram primeira sessão sem aprovar nenhuma proposta. Tribunal publica decisão que condenou Lula e abre prazo para recurso. O voto de Moraes, STF manda prender condenado na segunda instância. Copom se reúne hoje e deve baixar juro básico de 7 para 6,75% ao ano. Terremoto derruba casas e edifícios, deixando mortos, desaparecidos e centenas de feridos em Taiwan. A Argentina oferece recompensa a quem encontrar submarino Ara San Juan. Exército apreendeu mais de 5 toneladas de drogas ao longo dos rios e na tríplice fronteira. Execução. Paulista é morto a tiros em lanchonete no centro de Manaus. Na Cidade de Deus, um homem foi morto com 2 tiros. Crime na madrugada na Cidade Nova. Marido é morto por amante de sua mulher. O homem foi assassinado dentro de casa. A mulher foi presa e o amante fugiu. É o Jornal da Manhã que está começando. 5:48. Emissoras que... Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima prevista é de 33 graus Celsius. O clima tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. A umidade do ar é de 74%. Os ventos estão calmos com 6 quilômetros hora de velocidade. Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro. É o 37º dia do ano. Faltam 327 para acabar 2018. É dia de São Ricardo. Também é o Dia Nacional do Gráfico e o Dia Nacional dos Povos Indígenas. 6 centímetros foi quanto subiu o Rio Negro, de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 22 metros e 97 centímetros. Nessa mesma data no ano passado, o nível do Negro era de 24 metros e 50 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. 5:49. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. O total de 480 veículos estará atendendo os foliões que forem participar do desfile das escolas de samba do Grupo Especial no Sambódromo, sexta e sábado, conforme anúncio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU. A programação de linhas extras para o desfile das escolas do Grupo Especial, de acordo com o superintendente da SMTU, Franclides Ribeiro, as linhas extras devem operar de acordo com a determinação da SMTU, também a partir de 0 hora, indo até às 4 da manhã. As linhas que atendem o entorno do Sambódromo vão operar com 480 veículos até a meia-noite. A partir deste horário serão disponibilizados 49 carros extras, dos quais 10 são de apoio. As empresas que irão prestar o serviço para a população são Rondônia, Açaí, Expresso Coroado, Global, Líder, Veja, Via Verde e São Pedro. E eu pergunto ao Alberto Peregrini, essas empresas estão nas ruas da cidade com seus ônibus esta manhã, Peregrini? Muito bem, bom dia, Paulo Guerra, ouvintes do Jornal da Manhã. Estão sim, Paulo, estão nas ruas da cidade aí, graças a Deus não temos aí nenhum tipo de problema em relação ao transporte coletivo da cidade até o presente momento. Um engarrafamento quilométrico ontem lá na Rodrigo Otávio Peregrini, naquele caso dos assaltantes, os homens que assaltaram um supermercado, fugiram e terminaram presos pela polícia, mas um parece que conseguiu fugir ainda, mas inclusive um deles foi espancado e a população estava muito revoltada ontem, Peregrini. População, Paulo, vem infelizmente fazendo justiça com as próprias mãos, essa que é a grande verdade. Quando pegam um bandido, quando pegam um assaltante, rapaz, se não é a ação rápida da polícia, eles acabam morrendo aí na mão de populares. A população realmente está revoltada e ontem não foi diferente, Paulo. A ação da polícia também chegou ao local, agiu rápido, prendeu bandidos, evitou até mesmo que uma tragédia acontecesse no local, que inclusive deixou aí um gigantesco engarrafamento, não, Paulo? Sem dúvida, e foi na Rodrigo Otávio, os bandidos perderam o controle do carro, que eles haviam roubado a porta do supermercado e subiram o canteiro ali, causando um enorme engarrafamento. Final de tarde, Peregrini, imagine só a confusão que deu ali naquela área. Mas os bandidos foram presos e a população reclamava, porque o SAMU chegou rapidamente para levar os bandidos que estavam feridos, porque eles também foram baleados,
e reclamavam de que eles teriam prioridade no atendimento quando chegassem ao pronto-socorro. Que a população queria que eles ficassem ali pela ordem de chegada, não é, Pellegrini? Como todo mundo fica. Pois é, né, Paulo? Mas quando chega assim de troca de tiros, quando chega assim, levado pelo SAMU, pela polícia, eles são rapidamente atendidos, né? Suspeitos já foram identificados, inclusive, Paulo Guerra, e renderam, né, o pessoal lá do supermercado. Foi realmente uma situação muito complicada. Estavam armados, estavam ameaçando todo mundo e chegaram no pronto-socorro e foram atendidos. A população não quer mais nem que atenda. A população está revoltada pelo grande número de assaltos que vem acontecendo aí em toda a cidade, Paulo. Todo dia a gente, por onde se passa, a gente que passa aí no carro da rádio, as pessoas chegam com a gente e conversam. É muito assalto aqui, é muito assalto ali. Agora há pouco a gente recebeu a ligação do nosso amigo Batata, da Associação Amigos do Batata. Ele disse que assaltos agora pela madrugada, e quase todo dia tem lá no bairro Aliança com Deus, lá na estação de ônibus da linha 048 e 049, todo dia tem assalto. Os moradores da área estão pedindo providências, Paulo. Imagine só se a aliança não fosse com Deus, não, Pellegrini? Pois é, mesmo com a aliança com Deus, os bandidos estão deitando e rolando naquela área. Pellegrini, um homem que estava hospedado em um hotel aqui no centro da cidade e estava em uma lanchonete, de repente o que aconteceu? Chegou um táxi, Paulo, onde estava um pistoleiro, onde estava um homem que estava pronto para matar. O homem desceu do carro e atirou 2 vezes contra o corpo do paulista, um tiro no coração, outro também na região do abdômen, Paulo, e o paulista acabou morrendo na hora. Ele estava hospedado em um hotel aí no centro da cidade, e o detalhe, Paulo, é que no apartamento dele foi encontrado droga, possivelmente um acerto de contas foi que tirou a vida desse homem no centro da cidade. Sem dúvida alguma, se encontraram drogas no apartamento dele dentro desse hotel aqui na Quintino Bocaiúva, certamente que ele estava envolvido com drogas e estava devendo alguém. É um acerto de contas no mundo das drogas, não é, Pellegrini? Pois é, mais um, né, Paulo Guerra? Ele estava no lanche, já tinha feito o seu pedido, um X maionese com refrigerante Paré, só que ele não chegou a ser servido, Paulo. No momento que estava esperando, ele foi assassinado. E um homem estava dentro de casa, ao lado da mulher, quando o amante dela chegou para matá-lo, não é, Pellegrini, na Cidade Nova? Que fato, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, as informações vão chegando a todo momento, Paulo, onde já te fala, já não era marido, era ex, ele estava lá com ela quando chegou o outro, esse outro chegou, Paulo, quando viu o homem lá dentro, iniciou uma discussão, ele saiu. Quando voltou, já veio na companhia de um outro homem. Mataram o homem a pauladas, as facadas atingiram o olho da vítima, furaram o olho da vítima. Ele foi realmente torturado, Paulo Guerra, nesse crime passional acontecido na Cidade Nova. A mulher, a pivô da situação, está presa. Pois é, o marido dela foi morto dentro de casa e o Ricardão fugiu e ela está presa, Pellegrini. Ela está presa, Paulo Guerra, suspeita de participação no crime ocorrido por volta de 2 horas dessa madrugada. Foi agora de madrugada, todo mundo pautado já, não, Pellegrini? Todo mundo pautado, Paulo, todo mundo pautado para fazer uma matéria que está sendo desenvolvida, as pessoas estão sendo ouvidas nesse momento no 6º DIP na Cidade Nova. Alberto Pellegrini, os pronto-socorros da cidade, muita movimentação nesta madrugada? Até que não, Paulo, os números não passaram daqueles do cotidiano, aquele que nós já estamos acostumados a ver, entre 6 e 7 atendimentos cada pronto-socorro, mas, Paulo, esses atendimentos foram por violência, muita gente aí vítima de paulada, outras pessoas brigando aí em crimes passionais, muita coisa vem acontecendo. A gente pensa que as coisas estão ficando mais calmas, mas no São Paulo o povo anda brigando por tudo nessa vida. No bairro Cidade de Deus, 2 senhoras brigavam por causa de galinha, né? As galinhas são criadas soltas no quintal, aí na hora que uma foi prender, não, essa é minha, essa desovou não sei aonde, as 2 brigaram, Paulo, não foi pouca coisa não. Uma pegou uma enxada, a outra um pedaço de pau. Se não é a intervenção de moradores, a situação poderia ter ficado muito pior. André Araújo, 2 meninas brigavam por causa de um mototaxista, Pellegrini?
Pois é, Paulo, eles andam sempre com trocado no bolso, né? E são muito visados pelas meninas que gostam aí, né, de dinheiro, as famosas operárias do amor. E duas brigavam pelo amor do mesmo homem. O mototaxista que as levava de graça para casa, uma subiu na garupa, a outra viu, não gostou, as duas foram papéis e chamou a atenção de muita gente. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas. Bom trabalho para você depois das festas de ontem, do festão de ontem do teu aniversário. Muito obrigado, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo. Ontem nós comemoramos, né? Celebramos a vida, Paulo Guerra, e animais foram abatidos lá pro outro lado da ponte. Mas a galinha que as meninas foi consumida era do nosso quintal, não era que nem essa lá da cidade de Deilândia. É contigo, Paulo Guerra. 5h58 em Manaus. Escolas de samba de Manaus têm até esta quarta-feira para regularizar a participação de crianças nos desfiles do Carnaval 2018. A prorrogação do prazo foi anunciada ontem durante a reunião comandada pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, com o Juizado da Infância e da Juventude, o Ministério Público do Trabalho e os dirigentes e representantes das agremiações. Somente crianças a partir de 5 anos podem participar. As informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Secretaria de Educação do município, CEMED, realizou na manhã de ontem a cerimônia de abertura do ano escolar 2018. Professores e colaboradores estiveram reunidos no evento que se deu no Galpão da Flor Matizada e que contou com a presença do vice-prefeito Raimundo França, o Capela, o secretário de Educação, professor Raimundo Conde, além de representantes do Conselho Tutelar e Conselho Municipal de Educação. O secretário Raimundo Conde fala de suas expectativas para o ano de 2000, que se inicia. Pois é, essa é a preocupação do prefeito Beto D'Angelo com o vice-capela, que os nossos alunos tenham os 200 dias letivos normais. E pela primeira vez a gente está começando assim o nosso ano letivo em época certa, né? Agora, dia 15, estaremos dando início às nossas aulas. Hoje foi a abertura do ano escolar com todos os nossos professores e a gente só espera assim poder fazer o melhor pela educação de Manacapuru. Em 2017 nós fizemos assim acontecer. Em 2018 nós esperamos que as coisas venham melhorar muito mais. Então assim, esperamos que todos os professores entendam e se sintam mais motivados para fazermos a melhor educação de Manacapuru. Conde falou ainda que nenhum aluno ficará fora da escola este ano. O vice-prefeito Capela também fala de sua preocupação com o ano escolar e o profissional da educação. Com certeza, José. Hoje não poderíamos deixar de estar aqui para incentivar esses professores que tanto precisam desse incentivo, da força da administração na questão da educação. Como você disse, nenhum país, nenhum estado, nenhum município, ele cresce se não tiver educação, uma educação de qualidade. E realmente a gente preza por isso. E hoje a gente fez um estudo juntamente com o secretário Conde e vamos começar a aula juntamente com o Estado, dia 15 de fevereiro. Mudamos o calendário e tentamos valorizar os nossos profissionais da educação. Então, por isso, a nossa preocupação, minha e do Beto, é muito grande a questão do profissional como todo na educação. Okay? A cerimônia encerrou com a palestra motivacional pré-lecionada pelo doutor Nakamura da Universidade de Newton Lins, que contribuiu para abrir novas portas naquilo que é considerado ser o mais importante, despertar o gosto pelo saber dos alunos e promover o sucesso escolar. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h06. Detran instala novos computadores e inicia a realização de provas digitais de legislação no município de Iranduba. Quem tem os detalhes é José Raimundo Costa Lima. O Departamento Estadual de Trânsito ampliou os serviços em Iranduba com a instalação de 10 novos computadores na sede local do órgão. Um deles foi instalado no guichê de atendimento, que agora conta com 2 máquinas. Outros 9 computadores vão ser utilizados para as provas de legislação, segundo a representante do Detran no município, Fabiana Viana. Quero agradecer aqui o nosso presidente, Dr. Vinícius, com o governo do estado, que disponibilizou os 10 computadores para cá, que na próxima prova de legislação já vai ser tudo digital. A partir desse mês mesmo, a próxima prova vai ser aqui no nosso prédio já.
Anteriormente, as provas de legislação eram feitas nas autoescolas aqui da cidade e de forma manual. Fabiana Viana explica que com a avaliação digital, o resultado é conhecido imediatamente e os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação não precisam trazer fotografias, pois estas são feitas na hora. A representante do Detran destaca outros serviços feitos pelo órgão aqui na cidade e afirma que nenhum morador de Iranduba precisa mais ir a Manaus para tratar de qualquer assunto relacionado ao Departamento Estadual de Trânsito. Não há necessidade nem de agendamento, JRAI aqui paga as taxas, IPVA puxa pela Cefaz, aí paga, 1 hora depois do pagamento das taxas do Detran, a gente já dá o documento, na hora. Documentação, CRLV, DUT, tudo. Ainda de acordo com Fabiana Viana, para as campanhas de educação no trânsito em Iranduba, o Detran vai contar com a parceria da Prefeitura por meio do IMTTI, o Instituto Municipal de Trânsito e Transportes. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, JRAI. Agora 6:08. A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso público de admissão às escolas de aprendizes marinheiros com um total de 1.000 vagas. Os aprovados em todas as fases do concurso receberão rendimentos iniciais brutos de cerca de R$2.000. Entre os requisitos principais, o interessado deve ser brasileiro nato ou naturalizado do sexo masculino com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 1º de janeiro de 2019. Além de ter ensino médio completo. As provas serão realizadas em 22 cidades, entre elas Manaus. A inscrição para o concurso poderá ser feita até o dia 2 de março, preferencialmente no site da Diretoria de Ensino da Marinha. A taxa é de R$40. Vindo de Branchtown, em Barbados, o navio Bremer chega a Manaus nesta quinta-feira às 8 horas da manhã. A embarcação traz a bordo mais de 1.000 estrangeiros, entre turistas e tripulantes, e integra a temporada de cruzeiros 2017 e 2018. Os turistas são, em sua maioria, da Guiana Francesa. Segue até a próxima sexta-feira o prazo para apresentação de exames na junta médico-pericial e também para a entrega de documentos exigidos aos candidatos convocados no edital do concurso público de 2015 da Secretaria de Segurança Pública. Dos 115 convocados na última chamada, apenas 40 entregaram a documentação habilitando-se ao emprego. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, está abrindo inscrições na próxima sexta-feira para os cursos de qualificação profissional aqui na capital. São mais de 6.000 vagas em 70 cursos diferentes a serem oferecidos nos centros de convivência, Escola de Educação Profissional Padre Estélio Dalinson e Centro Cultural Tiago de Mello. As inscrições acontecerão pelo link inscrição.cetam.m.gov.br entre 7 e 17 horas ou enquanto houver vagas. Há ainda vagas para cadastro de reserva. A efetivação das inscrições acontecerá nos dias 15 e 16 com a entrega dos documentos nos locais onde ocorrerão os cursos. A segunda chamada acontecerá nos dias 19 e 20 de fevereiro e início das aulas no dia 26 do mesmo mês. Defensoria Pública inicia atendimento em Iranduba. Quem vai trazer os detalhes é Itamar Jardina. O programa Defensoria Itinerante estará em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, nesta quinta e sexta-feira, levando à população do município atendimentos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Voltados à área de família, os atendimentos serão realizados na Escola Estadual Cecília Carneiro de Oliveira, localizada na Avenida Amazonas, bairro Novo Amanhecer, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. Durante o atendimento serão oferecidos os serviços de divórcio, pensão alimentícia, homologação de acordo, retificação de registro público, interdição e guarda. As pessoas que buscarem um atendimento devem levar seus documentos pessoais como carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, além da certidão de nascimento dos filhos e certidão de casamento, se houver. O programa Defensoria Itinerante leva atendimento jurídico às diversas zonas de Manaus e a municípios do interior do estado, nas áreas de família e registros públicos gratuitamente. Eu sou Itamar Jardina, para o Jornal da Manhã. 6:11 em Manaus. Durante esta semana, os profissionais de educação física do sistema prisional darão início a uma série de competições, torneios e exercícios físicos junto aos internos
com a finalidade de proporcionar lazer e garantir a saúde mental e física dos detentos. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas, SEAP, e a Humanizar Gestão Prisional, que entre as apostas para atrair os reeducandos para a prática esportiva, estão levando para as unidades o treinamento funcional ou exercícios funcionais, como são mais conhecidos. O secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, ressalta que uma série de ações estão previstas para este ano e o esporte terá destaque, uma vez que cumpre um papel fundamental de socialização e criação de espaços de convivência. O superintendente da Suframap, o Tolentino, acompanhado do superintendente adjunto de projetos em exercício, José Lopo de Figueiredo Filho, e do secretário de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Vinícius de Souza, receberam a visita do presidente da Transaire Fabricação de Componentes Eletrônicos, Gilberto Novaes, e de demais representantes da empresa, dentre eles o presidente da empresa chinesa de tecnologia Pax Technology Limited, Jack Lu, e o vice-presidente Sun Yun. Entre os assuntos discutidos durante o encontro, destaca-se o projeto da empresa, que tem uma planta fabril no Polo Industrial de Manaus, em criar o Instituto Transile na Zona Franca de Manaus, com o intuito de realizar diversos projetos com tecnologia e biotecnologia potencializados por meio de recursos de pesquisa e desenvolvimento P&D. O presidente da empresa afirmou que a iniciativa atua no desenvolvimento de tecnologia de informação e segurança, como fabricação de produtos para transações financeiras via cartão e leitores de cartão sem contato, dentre outros. É tornar Manaus a capital nacional e, por que não mundial, de meio de pagamento de última geração. Em uma solenidade concorrida na sede do Tribunal de Contas da União em Brasília, com representantes de todos os tribunais de contas do país, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Melo, foi empossado ontem como membro titular do Conselho Fiscal da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, para o biênio 2018-2019. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Flávio Pascarelli, confirmou nesta terça-feira que a eleição que vai escolher 2 novos desembargadores para o Pleno da Corte vai ser daqui a um mês, no dia 6 de março. Esses 2 novos nomes sairão de promoções, uma por merecimento e outra por antiguidade. 6h14 em Manaus. A experiência pioneira da Justiça Eleitoral do Amazonas do combate às fake news, testada discretamente no ano passado em parceria com o Facebook, foi apresentada ontem à direção da Polícia Federal em Brasília pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Iedo Simões. O modelo poderá somar-se ao plano traçado pela Polícia Federal e o Tribunal Superior Eleitoral para combater a disseminação de notícias falsas. Em 2017, o TREAM fez um acordo com o Facebook no Brasil para que postagens com informações falsas fossem retiradas do ar. O vereador Álvaro Campelo, do PP, vai propor a realização de uma audiência pública na Câmara de Manaus para tratar do uso do porte de arma pela Guarda Municipal, como forma de reforçar a segurança da população e garantir a integridade física destes profissionais. Nos últimos tempos, a categoria tem sido vítima de atos de violência física por criminosos, o que levou um grupo de policiais da Guarda Municipal de Manaus a tratar deste assunto com o vereador na manhã de ontem, por ocasião da reabertura dos trabalhos legislativos do segundo período da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus. Os guardas falaram da necessidade do uso de armas como forma de combater a violência na cidade. Governo do Estado lança pacote de investimentos para a saúde. Felipe Augusto vai trazer os detalhes. O governo do Amazonas lançou nesta terça-feira um pacote de investimentos de 125 milhões de reais para a área da saúde destinada ao interior do estado. Na solenidade, o governador Amazonino Mendes entregou lanchas, embarcações, veículos e motocicletas para ajudar no combate à malária nos municípios. Segundo dados da Fundação de Vigilância e Saúde, a doença teve um aumento de 70% no ano de 2017 em relação ao ano anterior. O deputado estadual Josué Neto reforça a importância desse investimento para o interior do estado. São cerca de 125 milhões de reais que foram investidos nessas embarcações, nesses veículos, além de outros equipamentos para combater a malária. O governo do estado do Amazonas está fazendo a sua parte, assim como o governo federal, e nós estamos aqui para dizer para os municípios que nós estamos trabalhando, atuando junto ao governo do estado. Durante o evento, Amazonino Mendes também anunciou repasses de recursos, investimentos em obras na saúde e o pagamento de ticket de alimentação para todos os servidores da saúde, da capital e do interior. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã.
6h16. Esvaziada e desprestigiada por não contar com a presença do presidente da República, Michel Temer, a sessão de abertura do ano legislativo de 2018 no Congresso Nacional foi marcada por críticas da oposição e até mesmo da base aliada do Palácio do Planalto. A bancada de congressistas do Amazonas ajudou a esvaziar a sessão com a ausência de 5 dos 11 parlamentares. Não compareceram depois das férias os deputados federais Alfredo Nascimento, do PR, Issa Abraão, do PDT, Pauldeni Avelino, do Democrata, e o senador Omar Aziz, do PSD. A Câmara Municipal de Manaus realizou a abertura oficial das atividades da segunda sessão da 17ª legislatura nesta terça-feira. O prefeito Arthur Neto fez a leitura da mensagem do executivo e balanço da gestão em 2017. Neto destacou metas e anunciou que a prefeitura fará concurso para a saúde em 2018. Construção de escolas e projetos de infraestrutura serão algumas das prioridades. Neto preferiu não ler a mensagem escrita. Durante 40 minutos, o prefeito fez um balanço da gestão e falou sobre equilíbrio das contas públicas de Manaus. Ele também falou da implantação de um novo modelo de transporte coletivo. Em coletiva de imprensa ontem de manhã, o Ministério Público Federal do Amazonas denunciou o ex-governador José Melo do Prozes e os ex-secretários Evandro Melo, Afonso Lobo, Raul Zaidan, Pedro Elias e Wilson Alecrim à Justiça Federal por participação em organização criminosa que desviou mais de 100 milhões de recursos da saúde no estado. A Operação Maus Caminhos em 2016 abriu caminho para o oferecimento da denúncia nesta terça-feira. A ex-primeira-dama Edilene Oliveira, esposa de Melo, também foi denunciada, mas não por integrar a organização criminosa. Ela é acusada de obstruir as investigações do episódio de arrombamento de cofres, guarda-volume. A denúncia também envolve os ex-secretários executivos de saúde Suzan José Duarte dos Santos Filho e as servidoras da Secretaria Ana Cláudia da Silveira Gomes e Ketiane Evangelista de Almeida, essa que chegou a ser secretária executiva adjunta do Fundo Estadual de Saúde. Na ação, o Ministério Público Federal pede a condenação dos denunciados pelo crime previsto na Lei número 12.850 de 2 de agosto de 2013, que prevê pena de 3 a 8 anos de prisão a quem promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa. O procurador da República, Alexandre Jabur, e apresentou à imprensa a denúncia que estava sendo levada à justiça, disse que as investigações não detectaram a participação de nenhum político com prerrogativa de foro. Conforme o Ministério Público Federal, durante o governo Melo, os gestores públicos denunciados eram diretamente beneficiados por um esquema de distribuição de propina e outras vantagens sob operação do médico Mohamed Mostafa, o líder da organização criminosa. Polícia. As apreensões de drogas no início de 2018 já apresentam números expressivos. Boa parte do material interceptado pela polícia era transportado pelos rios na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru e também no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Somente em janeiro deste ano, cerca de 5,5 toneladas de drogas foram apreendidas. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que em 2016 mais de 10 toneladas foram apreendidas. Já em 2017, quase 16,5 toneladas foram interceptadas, um aumento de 64%. O aeroporto internacional Eduardo Gomes foi classificado como o segundo maior em número de apreensões em 2017, com mais de 1 tonelada de entorpecentes. Segundo o delegado titular do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, Paulo Mavinier, as apreensões aumentaram devido ao reforço das ações dos rios com apoio da Marinha do Brasil. Esse apoio resultou em maiores situações de confronto entre traficantes, principalmente da Colômbia, e as forças de segurança. As forças militares têm dado uma resposta à altura para esses enfrentamentos. Nas últimas apreensões, um fuzil AK-47 e munições de grosso calibre foram encontrados. 6h23. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro 28 de agosto, um plantão considerado muito tranquilo, viu, Paulo Guerra? Uma pessoa deu entrada à vítima por atropelamento e uma outra pessoa por vítima de agressão física. No pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada à vítima de uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que a briga começou por causa de uma discussão de trânsito, até que um deles sacou um pedaço de pau já guardado dentro do carro e deu uma paulada no outro homem que estava discutindo. Paulo, o negócio não está fácil, principalmente em discussão de trânsito, é gente apontando arma pro outro, é briga, é paulada, todo dia tem confusão no trânsito. Você que está dirigindo aí,
todo cuidado é pouco, que a gente nunca sabe quem é que está no outro carro, no outro volante, e às vezes um cidadão de bem acaba por apanhar, acaba às vezes até por perder a vida em discussão de trânsito. Pronto-socorro João Lúcio, também no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa vítima de atropelamento, ele estava tentando atravessar a Alameda Cosme Ferreira quando foi colhido por uma moto. As primeiras informações dão conta de que o homem que foi atropelado é conhecido como Queixinho. Ele foi atropelado, bateu a bacia, está com fratura na bacia e vai ficar internado por um bom tempo no pronto-socorro João Lúcio. Esse homem que é conhecido como Queixinho. É bom que se diga que esse Queixinho não é o daí do centro, é o Queixinho da zona leste da cidade, mais precisamente do bairro de São José 3. Pronto, socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de facada no peito. As primeiras informações dão conta de que esse homem foi furado a faca no bairro Cidade de Deus. Não se sabe por quê ou quem foi que deu uma facada na vítima. O fato é que ninguém viu e a pessoa continua internada em estado grave no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os moradores do bairro Aliança com Deus estão pedindo socorro da polícia. Vários assaltos estão acontecendo, principalmente nas proximidades da linha 048 e 049. Conversava agora com o Batata, da Associação Amigos do Batata, ele me passava essa informação. Os moradores estão pedindo lá policiamento na área o mais rápido possível. O bairro é Aliança com Deus, proximidades da linha 048 e 049, precisando urgentemente de uma ação policial, já que os bandidos estão tomando conta, estão fazendo graça aí no bairro Cidade de Deus. A polícia tem que agir no local e, de preferência, a Rocan. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme a Rádio Difusora já abriu manchete, o fez muito bem, de que o homem foi assassinado na Avenida Getúlio Vargas, aliás, na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da cidade. E tudo aconteceu assim. Um paulista que estava hospedado em um desses hotéis de pequeno porte aí da área do centro da cidade, desceu de seu apartamento e foi até uma lanchonete na Avenida Joaquim Nabuco. Lá ele chegou lá na lanchonete, tudo metido a paulista e tal. O que temos para comer? Abre a porta para mim, um x-salada, por favor. Entrou um x-salada e pediu também um refrigerante, ficou esperando o sanduíche, mas a morte chegou primeiro. O chapeiro era tão lento que a morte chegou primeiro. Que tem de chapeiro lento em lanchonete não é brincadeira. Esse daí, até a morte chegou primeiro do que ele, nesse lanche no centro da cidade. O homem estava esperando o sanduíche, e ela já esperar, quando de repente chegou um táxi. Dentro desse táxi, um homem estava armado, estava querendo matar. Chegou perto do paulista, se certificou de que era ele mesmo e atirou 2 balaços no peito da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O paulista morreu. Ele não queria, mas ele dizia: a morte chegou perto de mim. Ele chegou. Paulista fala que nem caipira, né? Ainda fala com a gente. O caipira paulista morreu, e morreu na bala, na área do centro da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as primeiras informações dão conta de que a vítima não era Boa Pisca. O paulista assassinado tinha envolvimento com o tráfico de droga. No apartamento onde ele estava hospedado, várias porções de drogas, vários tipos de drogas diferentes foram encontrados no apartamento que ele estava hospedado em um hotel na área central da cidade. O crime aconteceu por volta de 21 horas
era a noite de ontem. Na Rua dos Gambás, na Rua Corinthians, um homem foi assassinado. Um homem de 28 anos de idade foi assassinado com 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo. O crime aconteceu, mais uma vez, repito, no bairro Cidade de Deus, na Rua Corinthians. Os corintianos são conhecidos em São Paulo como gambás, e aqui também tem alguns gambás. E na Rua dos Gambás, na Rua Corinthians, aconteceu esse crime por volta de 21h30. Era a noite de ontem. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um homem de 53 anos de idade foi assassinado na Cidade Nova. E tudo aconteceu assim. 1h30 da madrugada de hoje. O homem estava na casa da mulher, a mulher dele, estavam lá conversando, quando chegou o amante dela. Um outro homem chegou lá na área. Houve uma discussão entre o amante e o marido, e a mulher no meio da confusão. Esse homem que chegou ameaçou o marido de morte e foi embora. Quando voltou, já voltou na companhia de um homem conhecido como André. O André estava armado com uma faca, e os dois assassinaram e torturaram o homem de 53 anos. A mulher é acusada de participação no crime. A vítima é Nelson Guilherme Melo da Silva, de 53 anos de idade, que foi torturado até a morte, com pauladas e também facadas. As facadas, para você ter uma ideia, Paulo Guerra, da violência do crime, as facadas foram desferidas no olho da vítima. A vítima foi encontrada logo depois, a mulher da vítima acabou fugindo também do local. A Marcela Vasconcelos de Oliveira, uma senhora já de idade, de 37 anos de idade, foi a pivô da confusão. O acusado, Paulo Guerra, é o Ismael. O acusado é o Ismael Souza Braga, de 28 anos de idade. Ele está foragido, o marido está morto e a mulher está disponível. Não é negócio brigar por uma mulher, ainda mais por uma mulher de idade, essa já com 37 anos de idade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Vamos começar com a dupla cena que acumulou nas duas faixas. Primeiro sorteio, dezenas 03, 05, 13, 24, 26 e 40. Segundo sorteio, 05, 08, 23. Diga 33, 41 e 45. Aqui no concurso 4.600 também acumulou dezenas sorteadas 02, 10, 17, 19 e 51. A quadra saiu para 217 apostadores, cada um vai receber R$1.986. A time mania no concurso 1141, o time do coração foi o Inter de Limeira de São Paulo. As dezenas sorteadas foram 03, 22, 27, 30, 53, 60 e 74. Também acumulou. A lotomania no concurso 1838 acumulou 19 acertos e 7 apostas, cada uma vai receber R$37.184,19. Dezenas sorteadas 05, 07, 12, 30, 33, 38, 43, 48, 50, 54, 57, 59, 65, 67, 70, 80, 84, 90, 94 e 98. E finalmente a Mega Sena concurso 2011 também acumulou 119 apostas com 5 números, cada uma recebe R$21.054.
As dezenas sorteadas da Mega Sena foram estas: 02, 28, 32, 35, 54 e 58. 6h37. Esportes. Nacional e Ponte Preta ficaram no 0-0 ontem à noite na Arena da Amazônia pela primeira fase da Copa do Brasil. Mas o placar que classifica a Macaca engana. Não fosse as atuações inspiradas nos dois goleiros, poderia ter sido um empate 2-2, 3-3 ou quem sabe até 4-4. Com o empate, o Nacional foi eliminado. Os outros resultados pela Copa do Brasil: a Aparecidense de Goiás 2, Botafogo 1. Botafogo foi eliminado. Inter de Limeira 1, Rio Branco do Acre 0. Brasiliense 1, Oeste também 1. CSA de Alagoas chega para confronto com Manaus. Thaís Gama tem os detalhes. O CSA de Alagoas chegou a Manaus na noite de ontem para o confronto contra o Manaus nesta quarta-feira, às 8:30 da noite, pela Copa do Brasil, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. A comissão técnica relacionou 19 atletas para o jogo. O técnico Flávio Araújo afirmou em coletiva, ainda em Alagoas, que teve pouco tempo para montar o time que joga contra o Manaus. Tem atletas que demoram um pouco mais que o outro a entrar em forma, né? Isso aconteceu com o nosso grupo. E os que entraram mostraram um potencial técnico muito bom. É uma dor de cabeça positiva que eu vou ter, né? E é curta, porque o jogo já é quarta-feira, para que eu possa definir um grupo que vá a Manaus brigar e trazer essa classificação. Manaus Futebol Clube, em contrapartida, já atuou na última rodada do estadual com alguns reservas para preservar peças para o jogo desta quarta-feira, como afirma o técnico Vladimir Araújo. São jogadores que se sentiram, né, depois daquele jogo forte contra o Remo, né? Então a gente achou melhor segurar, os jogadores que entraram também contra o Penarol lá correspondeu. Então a ideia é essa, né? A intensidade hoje no futebol é muito grande, né? Então a gente espera ter essa postura, marcando forte, jogando com intensidade, com qualidade, que a gente possa superar e buscar essa vitória. Lembrando, o jogo de Manaus e CSA de Alagoas acontece às 8:30 da noite na Arena da Amazônia, com transmissão da Rádio Difusora do Amazonas pelo site Difusora 24H no botão Sala 10. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 6h39 em Manaus. Ontem, pela Libertadores da América, tivemos o Guarani do Paraguai vencendo o Carabobo. É um bobo mesmo, 6-0. E os jogos de hoje? 19h30 pela Copa do Brasil, Santos do Amapá e Parnaíba. Globo e Vitória. Globo e Vitória, ainda Brusque e Ceará. Às 21h30 jogam Sinop e Goiás, Atlético Aquilino e Atlético Mineiro. A Libertadores da América, 2 jogos às 21h45. Primeiro Vasco, Universidade Concepción e Nacional do Uruguai, Chapecoense. 6h39 em Manaus. As principais bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta nesta terça-feira, recuperando parte das perdas após a maior queda diária para a Standard & Poor's 500 e o Dow Jones em mais de 6 anos na véspera. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em alta nesta terça-feira com as ações do Itaú, Unibanco, Petrobras e Vale entre as principais influências positivas. O Ibovespa subiu 2,48% a 83.894 pontos após ter recuado 2,59% na véspera. O Banco Central informou nesta terça-feira que os saques da caderneta de poupança superaram os depósitos em 5,12 bilhões de reais em janeiro deste ano. Este foi o 4º ano seguido com os saques superando os depósitos. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, se une pela primeira vez no ano e deve baixar a taxa básica de juros de 7% para 6,75% ao ano, de acordo com a expectativa do mercado financeiro. Os analistas esperam que o corte será o único de 2018 e que a Selic permanecerá no patamar de 6,75% até o começo de 2019. As agências bancárias não vão abrir durante o feriado prolongado deste Carnaval de 2018. Elas estarão fechadas ao público na segunda-feira, repetindo, segunda-feira, dia 12, na terça-feira, dia 13, segundo a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. Já na quarta-feira de cinzas, dia 14, os bancos estarão abertos a partir das 12 horas. A Petrobras anunciou nesta terça-feira o início do processo de venda da polêmica refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, negócio que deve incluir todo o sistema de operações de refino,
tanques com capacidade de armazenamento de 5,1 milhões de barris de petróleo e derivados, terminal marítimo e estoques associados. A venda da refinaria, alvo de uma série de denúncias de corrupção na gestão do governo anterior, investigadas pela Operação Lava Jato, deve incluir ainda um terreno localizado no canal marítimo de acesso a Rilson, para oportunidade de expansão futura, disse a Petrobras em fato relevante. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal homologou, validou acordos entre poupadores e bancos referentes a perdas com valores bloqueados das contas do Plano Collor 1 e por perdas com inflação geradas no Plano Collor 2. Na decisão, o ministro abriu um prazo de 2 anos para que outros interessados ainda não contemplados nas ações possam aderir aos acordos negociados pela Advocacia Geral da União, braço jurídico do governo, com associações de poupadores e entidades representativas do ramo bancário e setor financeiro. O presidente argentino Maurício Macri anunciou ontem uma recompensa milionária para quem localizar o submarino Ara San Juan, desaparecido em 15 de novembro passado no Atlântico Sul. O chefe de Estado anunciou que o governo recompensará com uma quantia milionária quem der a localização do navio da Armada Marinha de Guerra. A Argentina confirmou a presidência em um comunicado. Adversário de Geraldo Alckmin na disputa por uma candidatura presidencial pelo PSDB, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, tem cumprido à risca o papel de franco atirador contra o correligionário e agora rival. Depois de chamá-lo de coveiro do PSDB, Vigílio agora classificou o governador como barco furado na pretensão do partido em colocá-lo como candidato ao Planalto. A nova crítica reside nos baixos índices de intenções de voto de Alckmin nos cenários apresentados pela última pesquisa da Datafolha. Ex-deputado por 3 mandatos, ex-senador e ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, Vigílio falou ao UOL nesta terça-feira na véspera de uma reunião da Nacional em Brasília, que pode definir o formato das prévias de março em que ele disputará com Alckmin o posto de presidenciável. O presidente Michel Temer assinou ontem decreto determinando que integrantes do governo federal, incluindo os ministros, só poderão viajar com passagens aéreas da classe econômica tanto no Brasil quanto no exterior. O plenário da Câmara dos Deputados encerrou na noite desta terça-feira o primeiro dia de votações do ano legislativo sem aprovar nenhuma proposta. Não houve quórum para realizar as votações e a oposição impediu o prosseguimento dos trabalhos em protesto contra a reforma da Previdência. O relator da reforma que altera as regras da aposentadoria apresenta a líderes da base governista de Temer uma nova versão do texto na tentativa de aumentar a adesão ao projeto marcado para ser votado na Câmara no dia 19. A reunião está prevista para as 9 horas. No mesmo horário, o presidente da Câmara se reúne com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, e mais tarde com dirigente de centrais sindicais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou nesta terça-feira que o combate ao trabalho escravo é uma prioridade do Ministério Público Federal. Durante discurso na abertura de um evento sobre a escravidão contemporânea na sede da Procuradoria-Geral da República, Dodge chegou a se emocionar e chorou ao falar sobre o assunto. O Ministério Público Federal informou que o Conselho Superior do órgão aprovou ontem o aumento da força-tarefa da Lava Jato no estado de São Paulo. Com isso, a equipe que vinha trabalhando com 3 procuradores passará a ter 11 que atuarão tanto na capital quanto no interior. O STF mandou ontem prender o deputado João Rodrigues do PSD de Santa Catarina, condenado em segunda instância. Ele foi condenado em 2009 a mais de 5 anos em regime semiaberto por fraude e licença de licitação quando foi prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Ao votar, o ministro Alexandre de Moraes disse que a prisão não fere o princípio da presunção de inocência. Moraes não participou do julgamento do caso em 2016. O líder do PTB na Câmara, Jovaí Arantes, informou nesta terça-feira que a bancada do partido decidiu manter a indicação da deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio, para a ministra do Trabalho. A deputada foi nomeada ministra pelo presidente Michel Temer, mas teve a posse impedida por decisão judicial em razão da ação de um grupo de advogados que questiona a moralidade administrativa da nomeação de alguém com condenação na Justiça do Trabalho. Os senadores podem votar hoje o projeto de lei que prevê o uso de recurso do Fundo Penitenciário Nacional na instalação, custeio e manutenção de bloqueio de sinais de celulares e radiotransmissores em presídios. Na Câmara, os deputados devem analisar projetos que aprovam acordos internacionais assinados pelo Planalto. São 14 acordos em pauta, entre eles o acordo sobre captura e entrega de prisioneiros entre os países do Mercosul. O ex-presidente Lula voltou a criticar o judiciário nesta terça-feira na primeira entrevista a um veículo de comunicação após sua condenação em segunda instância, 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A respeito do juiz Sérgio Moro, o ex-presidente disse que ele é quase um analfabeto político. Em meio a esses absurdos, a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também com dívidas na justiça, disse que a eleição sem Lula é golpe.
Os conservadores da chanceler alemã Angela Merkel e os social-democratas alcançaram um acordo para formar um governo de coalizão na Alemanha, mais de 4 meses após a eleição e depois de muitas horas de negociações ininterruptas. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou nesta quarta-feira que seu país aplicará uma nova rodada de sanções econômicas contra a Coreia do Norte, as mais duras e ofensivas já adotadas, destinadas a pôr fim aos seus programas armamentísticos. As autoridades informaram nesta quarta-feira que subiu para 5 o número de mortos no terremoto de magnitude 6,4 graus que atingiu Taiwan na noite de ontem. Equipes de resgate trabalham para localizar ao menos 60 desaparecidos. Por enquanto, as equipes de emergência resgataram mais de 240 pessoas que estavam presas nos edifícios mais danificados da cidade de Hualien, entre eles Yumencuidi e o Hotel Tongsuai, o Marshall. Foram mobilizados nas buscas 750 bombeiros e 600 militares. O prefeito de Hualien, Fu Kunchi, disse que a quantidade de pessoas desaparecidas é próxima de 60, mas o número exato não foi divulgado. Inicialmente estimava-se que até 150 pessoas poderiam estar desaparecidas. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, afirmou ontem que a Justiça Eleitoral será irredutível com a aplicação da lei da ficha limpa no pleito deste ano. Um dos principais defensores da aplicação rígida da lei, Fux deu a declaração durante a cerimônia de posse em Brasília. A estrita observância da lei da ficha limpa se apresenta como pilar fundante da atuação do TSE. A Justiça Eleitoral, como mediadora do processo sadio, será irredutível na aplicação da ficha limpa, disse o ministro, acrescentando que quem for ficha suja estará fora do jogo democrático. Para o PT, isso é golpe. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. STF manda executar a pena de deputado condenado em segunda instância. A Folha de São Paulo. Candidatura de Hux seria boa para o Brasil, diz FHC. O Estado de São Paulo. Hux assume o comando do TSE, ficha suja, está fora do jogo democrático. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. TRF4 publica decisão que condenou Lula a 12 anos de prisão. Valor econômico. Queda de segunda abre oportunidades e Ibovespa encosta em 84 mil pontos. Estado de Minas. Seita envolvido com trabalho escravo e estelionato é alvo de operação da Polícia Federal. No Recife, Jornal do Comércio. Lançado o foguete mais poderoso do mundo que levará um carro a Marte. Fortaleza, Diário do Nordeste. Lula recebe passaporte de volta e critica Moro por receber auxílio moradia. 0 hora, Porto Alegre. Gilmar Mendes defende posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Brasil Econômico. Consulta ao lote residual do imposto de renda começa nesta quinta-feira. Edições impressas locais que chegam à nossa redação. O centenário Jornal do Comércio. Amazonas tem menos investimento público. A crítica. Justiça Federal. Ministério Público pede até 8 anos de prisão para Melo. Em tempo. Quadrilha presa por desviar 3 milhões em gasolina. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, Itamar Jardina, Felipe Augusto, Thaís Gama e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.